Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você conhece o circuito mais simples do mundo para alimentar um LED sem resistência? Isso mesmo! Vou mostrar neste tutorial um dos circuitos mais fantásticos da eletrônica, o JFET como fonte de corrente. Eu vou usar esse circuito para alimentar um LED ou mais. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Não podia ser mais simples. O JFET que eu vou usar nesse circuito é o BF245. Eu levantei a curva de transferência em um tutorial passado. Está na descrição desse vídeo. Vou precisar daquela informação. A curva de transferência do JFET é mostrada na figura. Esse é o gráfico real, levantado no último tutorial. Nessa aplicação, a tensão VGS é igual a 0 volt. O gate e o source são colocados em curto. Olhando a curva de transferência, esse é o ponto onde a tensão VGS é igual a 0 volt. Com esse valor de VGS, a corrente de dreno é 11 mA. Veja na curva, está claro que nem água de poço. Agora, é melhor olhar na curva característica da saída. Olhe que para VGS igual a 0, a corrente fica constante por quase toda a faixa de tensão de dreno. Isso é, o JFET passa a funcionar como uma fonte de corrente constante. Essa é a curva do datasheet, mas como vocês viram no tutorial passado, essa curva não é a curva do JFET que estou usando. Coloquei só para ilustrar o comportamento da corrente constante. O JFET se comporta como uma fonte de corrente constante quando a tensão dreno-source for maior do que a tensão de pinch-off. A tensão de pinch-off é aproximadamente igual a menos a tensão de VGS-off. No nosso exemplo, a tensão de pinch-off é igual a 0,5 volts. Então, no nosso circuito, com VGS igual a 0 volt, a corrente de dreno é 11 mA. Não importa a tensão da fonte, não importa o tipo de carga, a corrente será sempre de 11 mA. Isso é fantástico! E note como é fácil fazer isso. Você só precisa do JFET e fazer um curto entre o gate e o source. Não precisa de resistência alguma. Fácil, rápido, lépido, rasteiro e baratinho. Bem, nem tanto. O JFET não é tão baratinho assim. E mais ainda, ó. Desconfie do mais baratinho, não é mesmo? Bem, se não é o mais barato, é um circuito bem mais eficiente para alimentar o LED. A resistência esquenta muito e a corrente fica perfeitamente controlada. E você pode até botar mais de um LED em série. Você só tem que cuidar para que a tensão que sobra para o JFET não fique menor do que a tensão de pinch-off. Se alimentar esse circuito com 9 volts, e se cada LED consumir 2 volts, sobra 5 volts para o JFET, bem acima dos 0,5 volts da tensão de pinch-off. E mais, se você colocar uma bateria de 12 volts, não importa, a corrente vai continuar sendo 11 mA. Não precisa mexer em nada. Essa é a vantagem da fonte de corrente. Sei que alguém vai perguntar, posso ligar em 220 volts? Direto assim como na figura, só com 2 LEDs, não pode. Existe uma tensão limite entre o dreno e o source. Olha lá no datasheet. Ali diz que é 30 volts. Mas, se você colocar um monte de LED, por exemplo, 25 LEDs em série, cada um consumindo 2 volts, todos eles juntos vão consumir 210 volts. Vai sobrar só 10 volts para o JFET e pronto, o circuito funciona perfeitamente. E não é preciso colocar uma resistência de potência. Todos os LEDs vão ter uma corrente de 11 mA. Nessa aplicação, você deverá colocar um diodo retificador. O JFET funciona em corrente contínua, mas nem precisa capacitor de filtro. Onde vou usar essa tralha? Que tal numa sinaleira? Ou iluminar a sua festinha? Use a criatividade. Veja o Daniel montando o circuito e testando. Funciona mesmo.
Você viu nesse tutorial como usar o JFET como fonte de corrente. Nos próximos tutoriais vou mostrar outras aplicações do JFET, e são muitas. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!